Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou estar comentando sobre a morte do Diogo Jota, né, o jogador do Liverpool português, e o irmão dele também, que acabaram falecendo num acidente de carro na Espanha, eu acho. E assim, eu vou estar não focando muito nisso, mas focando na imagem geral de como a nossa vida assim, é insignificante e o que a gente pode fazer em relação a isso, sabe? Tentar trazer algumas lições morais sobre isso. Mas antes, não se esquece aí de se inscrever no canal, dar o like, me seguir nas redes sociais, estou fazendo conteúdo legal aí. E é isso. Então assim, o que aconteceu, a gente já sabe, acho que faz 2 dias, faz um dia que o Diogo Jota, que é um jogador do Liverpool e de Portugal, ele acabou se envolvendo num acidente de carro. E ele acabou falecendo, né, assim. Eu acho que foi um acidente fatal mesmo. E assim, todas as vezes até que eu comentei há alguns dias sobre a Juliana Marins e o Diogo Jota agora, todos esses casos me fazem sempre pensar na mesma coisa. Primeiro, que a gente vive como se a gente fosse... Nós vivemos ou nós levamos a nossa vida como se nós fôssemos viver para sempre, sabe? Então a gente nunca tá pensando na morte mesmo, não tá pensando no dia que a gente vai morrer. E até teve um livro que eu li, que é Comfort Crisis. É um livro que eu recomendo muito, que é o Comfort Crisis, que das dicas que ele fala é sobre o Izanagi, que é um desafio que você faz, que é praticamente algo muito difícil você fazer, que está realmente assim 20 vezes mais difícil do seu nível ou do seu limite, e você conseguir fazer aquilo. Por exemplo, se você não faz uma corrida, só consegue correr, sei lá, 5 quilômetros, aí tu se inscrever para correr uma maratona inteira, sabe? Ou uma meia maratona. Algo que é muito mais difícil para você fazer, e você faz isso uma vez no ano, e esse momento impacta o resto da sua vida. Então isso é uma coisa legal, que eu tô saindo do assunto aqui, mas é uma coisa boa para vocês fazerem. Mas voltando ao assunto, ele fala que uma das coisas mais importantes que você dá para fazer para ser uma guinada ou dar guinadas constantes na sua vida, de você te colocar de volta nos trilhos, é você pensar ou você meditar sobre a morte mesmo. Que você vai morrer um dia, como todas as pessoas antes de você morreram, e depois de um tempo as pessoas vão começar a se esquecer de você. Principalmente hoje, eu acho que hoje é mais fácil as pessoas se esquecerem, porque a gente não tem nada físico, é só na internet, e ali depois de um botão é deletado as tuas fotos, o teu nome, tudo é deletado depois de um botão. Então, você vai morrer um dia, e eu acho que você pensar sobre isso é uma coisa muito importante. E eu tô falando disso por causa realmente dessas coisas que acontecem, sabe? De uma pessoa assim que do nada tava na melhor fase da vida, e aí acabou entrando no acidente, se envolvendo num acidente e morrendo, sabe? E a gente tem que pensar que, cara, isso pode acontecer com a gente também. Não tem nada confirmado que não vai acontecer. Mas qual é o pulo do gato? Se você for viver, tem os dois extremos, né? Você viver como se você fosse viver para sempre, e você viver de uma forma que você tá pensando que você já tá morto, sabe? E você não ter nenhuma responsabilidade, não ter nenhum plano para sua vida, você não fazer planos para o futuro, e assim você só dizer, não, eu vou morrer. Assim, você tem que achar o meio termo aí. E eu acho que é isso a vida, sabe? Tem várias coisas na nossa vida que a gente vê dos extremos, e o meio ali é como se você estivesse andando no fio de uma navalha, sabe? E isso é uma das coisas que você tem que criar habilidade própria, não tem como eu ensinar, não tem como eu dar minha opinião aqui sobre, de você conseguir achar o meio termo ali, de você não achar, você valorizar o hoje, de dizer, cara, pode ser que amanhã aconteça alguma coisa, eu não esteja mais aqui. Mas de uma forma que você esteja ainda planejando para o futuro, sabe? Então, eu acho que é um pouco confuso, é um pouco difícil de entender isso, mas eu espero que o pessoal aí tenha entendido o que eu estou tentando dizer. Então, assim, é muito triste o que aconteceu, que Deus o tenha, ele e o irmão dele,
Mas, assim, outra coisa que eu sempre me lembro quando acontecem essas coisas é, cara, como é difícil, realmente, como é difícil você ser ateu, cara. Como é difícil. Eu realmente tiro o chapéu para o pessoal aí que é ateu, que eu nem acho que é ateu de verdade, porque o apóstolo Paulo fala que todo ser humano tem dentro de si uma noção de Deus, né? Todo ser humano sabe lá dentro, se ele realmente ficar só ele em um quarto silencioso e ele pensar e olhar lá para dentro, ele tem uma fé em algum Deus. Não estou falando do Deus cristão, mas ele tem uma noção que existe algo, sabe? E eu não estou falando de agnóstico não, porque agnóstico é só um ateu meia boca que não tem bolas para defender a opinião dele e dizer que é ateu mesmo. É só um ateu assim do moderno para dizer que não tem responsabilidade nenhuma. Mas os ateus mesmo que acreditam que não existe nada, cara, eu tiro o chapéu, porque como é de uma forma fácil e difícil. É fácil porque você acha que depois que tu morrer tu só vai desaparecer. E isso é bem mais fácil do que acreditar que quando tu morrer tu vai se encontrar com o Deus Todo-Poderoso para ser julgado, sabe? E é difícil porque na sua vida você meio que tenta viver uma vida de niilismo, assim, você não tem sentido nenhum. Tá aqui por acaso, tu vive pelo acaso e tu vai morrer pelo acaso, sabe? E eu tô trazendo esse ponto porque, assim, como é difícil você viver uma vida dessas e principalmente quando você vê a morte, você acreditar que, cara, só desapareceu ali. E você acreditar que é isso, sabe? É ali que acabou. Eu sempre fico me perguntando quando você entra em crise, assim, sei lá, pensando sobre a vida, você diz, cara, é só isso mesmo, assim, é só isso a minha vida, eu vou passar aqui alguns anos nessa terra e depois eu vou desaparecer. É realmente só isso. Eu fico tentando me perguntar assim, no banheiro, ou quando eu tô andando assim, me perguntar mesmo se, cara, não existe nada além disso, sabe? E tem que existir algo. E o que a gente defende é o Deus cristão, né, que tem escrito na Bíblia, em vários lugares, o que é que vai acontecer depois e que Deus tem, né, guardado um lugar para os que persistirem até o fim. Então, tem que ter alguma coisa a mais. Se você realmente começar a pensar nas coisas objetivamente, começar a deixar a tua raiva ou teu rancor de Deus, tu vai ter que reconhecer que não tem como escapar dele, sabe? Ele é os dois extremos. Ele é o amor extremo, é o que o C.S. Lewis fala, que ele é o amor extremo, que ele é a pessoa que tem o maior amor e ele também é a justiça, sabe? Então ele tá nos dois extremos. Ele é quem ama e quem pune ao mesmo tempo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, é um pouco... Eu não queria deixar esse vídeo complicado, mas quando começa a falar e vai indo uma coisa ou outra, mas quando eu vejo essas coisas que acontecem, eu não consigo parar de pensar sobre esses aspectos de acreditar que existe algo mais, de que essa vida não é só isso, e também acreditar e refletir sobre a minha própria mortalidade, sabe? Sobre a minha própria finitude, que eu vou morrer um dia, vai ter um enterro pra mim. Eu espero que os meus pais não estejam mais aqui, né? Porque morrer antes deles não é o natural da vida. Mas pode ser também que eles estejam aqui, ou pode ser que só os meus filhos ou os meus netos estejam. E eles vão chorar no meu túmulo, e é isso. É isso. Não tem muito arco-íris e flores, não. Então acho que é bom você pensar sobre isso. É uma dica até para vocês. Pensem sobre o dia da morte que vocês vão ter. Isso é até uma coisa que o Olavo de Carvalho fala e muitos grandes escritores. No curso dele, ele dá até a dica de você escrever o próprio obituário. Obituário? Não sei nem se é essa palavra, mas de você escrever o seu próprio, como se fosse a sua própria carta de legado, assim, pra sua vida. Tem um nomezinho, só que eu esqueci. E eu acho que isso é uma coisa muito boa a fazer pra vocês. E é isso que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham gostado.
Infelizmente é um vídeo mais triste aí, por causa da morte do Diogo Jota. E assim, no final de tudo, o que importa é Deus no final de tudo, sabe? Porque, cara, o que é que ele recebeu, sabe? Alguns minutos de silêncio no estádio, uns jogadores usando um armband preto para um tributo a ele, né? E um post no Instagram. Aí eu pergunto pra você, é realmente só isso que você vai... Será que é realmente só isso? Uma vida toda de conquistas, de atividades, de legado, e a única coisa que você vai receber é tipo um funeral, algumas coisas escritas, um post, uns posts no Instagram. Eu me lembro de Pelé também. Aí é isso que eu me lembro, assim, não é só isso. Existe muito mais do outro lado do abismo, sabe? Muito mais te esperando do outro lado. Porque se só fosse isso, quão insignificante é a vida, né? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve e a gente se vê na próxima. Valeu!